nome é Evelyn Costa, sou educadora e artista visual. Estou hoje com Janarai Siqueira para o Festival Parada Fotográfica da COESPA, Coordenação de Exposição de Arte da UERJ, que tem a honra de recebê-la, a ativista Janarai Siqueira e idealizadora da Casa NEM. Ela veio falar um pouquinho sobre linguagem e presença, falando sobre como utilizar o pronome neutro e um pouquinho toda essa história, né? Como é que quais são os embates que acontecem e falar um pouquinho sobre isso. Ok. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou Janarai Siqueira, e se não queira também, é o que tem, enfim. Sou coordenador e idealizador da Casa NEM, do Prepara NEM, um pré-vestibular voltado para LGBTIA+, com foco em travestis e transexuais, que teve como desdobramento a Casa NEM, que é um abrigo para LGBTIA+, no Rio de Janeiro, e atualmente temos 26 casas através da REBRAC LGBTIA+, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, que se formou através disso tudo na pandemia e no acolhimento e distribuição de cestas básicas e renda para as pessoas. Então nasceu a REBRAC LGBTIA+, da qual eu sou a presidente, né, e também filiada à Aliança Diversa, que é a rede internacional, né, americana, e ibero-americana, né, das casas de acolhimento da América Latina e dos países do Caribe. Né? Falar sobre linguagem neutra, né, sobre neutralizar a linguagem, para mim é bem fácil porque eu vivo isso na prática, né? Então é algo que você mesmo que tem que tá todo dia praticando, porque é como aprender um novo idioma, né? Não é diferente de aprender um novo idioma, né? De aprender Libras, por exemplo, né? E você vai se adaptando, você vai adaptando. Eu ainda, todos os dias, ainda adapto algumas coisas, né, na linguagem, mas, primeiro, óbvio, a gente é construído, né, através dos artigos, né, binários, né, feminino, masculino, né, não, ao menos no português, principalmente, né, que é uma língua latina, não existe, né, a neutralidade de gênero, e aí você vai construindo. Então tem a questão que logo no início, quando se começou a neutralizar a linguagem, era usado arroba, mas aí tem a questão das pessoas dislexas, né, e das pessoas cegas, né, para o braille e tudo, então dificultava. Então, procurar letras neutras, né, que é U, I, a letra E, né, então são as letras geralmente neutras, né. E nesse sentido, você tem palavras que elas já são neutras, naturalmente escritas, elas já são neutras, mas com mas só que elas indicam o masculino. Então, por isso, eu geralmente eu não me importava, justamente eu usava essa questão. Mas as palavras, por exemplo, ele poderia ser neutro, porque já está com E, mas a problemática aí é que indica o masculino, né? Então, é complicado por isso. Então a gente coloca elo, né? Coloca o I ou U no final, ou o I no final e fica L ou elo, né? L, como fica muito parecido com Eli, um nome, né? Então a gente usa justamente o U para ficar elo, né? Então, mas é algo que você vai, depois que você se acostuma, não é diferente. Por exemplo, eu morei na França, então eu aprendi o francês. Então, depois de muito tempo, eu acabava falando tudo em francês. E morando no local, é real mesmo, você começa a pensar também naquele idioma. Então, quando eu penso automaticamente hoje para falar, eu já penso de uma maneira neutra. Então, às vezes, até ao errar, eu acabo eu mesmo me corrigindo, né? Então, mas é algo que é feito pra gente. A gente não tem intenção de mudar o mundo todo, que o mundo se torne uma comunidade neutra, entendeu? Todo mundo passe a falar neutramente, não sei o quê. A gente, na realidade, a gente está se lixando pro mundo, entendeu? A gente quer que o mundo se foda, entendeu? A gente tá, na realidade, fazendo a inclusão entre nós. Então, são as pessoas que querem a linguagem neutra, as pessoas não binárias, né? Que é uma comunicação nossa, a gente não está impondo, a gente não está obrigando, olha, não, olha só, ei, você acabou de falar com A, não, você acabou, não é isso, a gente não vai fazer isso, a gente vai sair com um revólver dando tiro em ninguém que está falando binariamente, entendeu? Só que entre nós, as pessoas têm que se incomodar com isso,
Então, o que fica muito, muito latente é isso, é que as pessoas, por falta do que fazerem no momento de pandemia, elas estão se incomodando com a linguagem neutra, ou seja, eu estaria me incomodando se as pessoas têm o que comer, se está chegando vacina para todo mundo, entendeu? Essas questões. Não, as pessoas estão se incomodando com pessoas que criaram uma comunidade, que se encontram em uma comunidade não binária e que resolveram falar de maneira neutra. Tipo assim, quando a gente é criança, todo mundo brinca, aquela brincadeira da língua do I, da língua do P, da língua do Pi, não sei o quê, aí todo mundo brinca. Eu achava chatíssimo, eu nunca gostei de brincar daquela merda, entendeu? Nunca gostei, entendeu? Eu achava chatíssimo. Pra que ficar colocando Pi na porra toda, entendeu? Eu achava chato, então nunca brinquei, nunca foi a minha, assim. Tinha umas brincadeiras de criança que eu achava chatíssimo, assim. Eu achava mais legal juntar um monte de saco plástico cheio d'água e jogar no telhado dos vizinhos, assim, pra ver onde tinha furo pra cair na casa deles. Isso eu achava o máximo, assim, mas, falar linguagem pi, não sei o quê, eu achava chato. Pular aquele negócio de amarelinha, de ficar ali, gente, uma disputa entre crianças, sabe? Eu achava essas coisas, assim, bem ridículas, assim, eu gostava das coisas mais que não tinham disputas, onde todo mundo tava de boa, entendeu? Nadar no mar aberto, etc. Mas, enfim. Então, eu acredito que num momento como esse, né, que a gente deveria se incomodar com outras coisas, as pessoas estão se incomodando. Você vê os governantes, ao invés de eles se incomodarem e melhorar a sociedade no momento de pandemia, eles estão preocupados no Brasil em atacar os direitos LGBTIA+. É surreal, assim. Todos os ataques que você vê, todos os PLs que você vê sendo discutido, ou seja, os legislativos estão perdendo tempo, gastando dinheiro público nesse momento para bloquear, para retirar ou para não dar direitos. Entende o que é grave? Assim, que é para não dar, para não incluir, para bloquear, para retirar. Olha que surreal, né? No momento como é que a gente está vivendo. E a linguagem neutra passa por essa mesma questão. E a comunidade LGBTIA+, ataca muito as pessoas não binárias. Então eu chamo as pessoas de limitadas. Eu falo bem assim, quando as pessoas vêm reclamar para mim da linguagem neutra, eu falo, nossa, vocês são pessoas limitadas, né? Porque vocês não conseguiriam, então, aprender outro idioma, né? Fora do português, vocês não conseguiriam aprender outro idioma. Porque linguagem neutra, para mim, é isso, é aprender uma nova maneira de se comunicar. Não é diferente de você aprender um outro idioma, de aprender a linguagem de sinais, entendeu? Nem nada disso. E as pessoas ficam criando uma polêmica onde não existe. E quando, na realidade, as pessoas não binárias estão se lixando para elas, porque elas vão continuar, as pessoas não binárias, elas vão continuar vivendo, vão continuar falando de maneira neutra, entendeu? Elas vão continuar vivendo. A sociedade que vai continuar fodida, entendeu? Que vai continuar limitada, entendeu? É essa a questão. Então, assim, é bem complicado. Eu não me importo, assim, quando as pessoas começam... Eu escrevo, né? Eu escrevo praticamente... Quando eu erro alguma coisa que eu escrevo sem estar neutralizado, eu vou e já faço a correção, entendeu? Volto, apago o texto, corrijo, etc. e tal, mas eu procuro, inclusive, a todo momento escrever. E quando às vezes eu penso, antes, né, eu até pensava, né, isso, né? Eu falava bem assim, não vou escrever para essa pessoa, né? E principalmente quando são homens cis héteros, né? Não vou escrever para essa pessoa de maneira neutra, que a pessoa vai me responder que eu escrevi tudo errado, como já aconteceu, inclusive de amigos de esquerda, né, me enviarem respostas a um texto falando, olha, eu escrevo, por exemplo, sistema, né? Sistema, então eu escrevo com C-I-S, bem em caixa alta, para denominar que eu estou falando dos cisgêneros, do sistema cisgênero, né? E não do sistema com S como um todo, né? Mas estou falando especificamente do sistema cisgênero. E aí a pessoa vem me corrigir, eu gostei do teu texto, você só corrige lá que você errou, você escreveu o sistema com C. Aí eu vou lá explicar que o CIS fala de pessoas cisgêneros, aí explico tudo, não sabia, obrigado, não sei o que. Eu falo, não, aí dá vontade de falar assim, não por isso, estamos aqui à sua disposição. Mas aí eu só falo, obrigado, não, de nada, imagina. Né? Aí deixa. E quando eu escrevo de maneira neutra também, as pessoas vão falar, olha, precisa corrigir teu texto, tem muito erro de português. Eu falo, onde tem erro de português? Aí a pessoa me aponta, eu falo, não, é que eu escrevo de maneira não binária. Aí a pessoa, tipo, ou não dá nenhuma resposta, ou então falar, lá vem você com isso, ou tudo bem, entendeu? Legal, entendeu? Mas não leva a discussão adiante. Eu vou encontrar as discussões depois em alguns sites, como justamente na página do Circo Voador. O Circo Voador resolveu neutralizar a linguagem, escreve muito com linguagem neutra. E a galera ataca muito, assim. Então eles dão umas
eles fazem uns questionamentos assim que eu acho surreal. Eu falo, gente, eu não acredito que a pessoa colocou um questionamento desse, né? E eu sou muito assim, eu não sou muito de ser pedagógica mesmo. Eu mando geralmente as pessoas se fuderem. Aí eu falo assim, amor, olha só, a gente não tá nem aí não se você quer ou não quer neutralizar a linguagem, porque não é pra você, não é sobre você. É sobre nós, é para nós. Então, pra gente, não vai importar. A gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar comendo, cagando. Você é que parece que não vai continuar. Se a linguagem neutra for implementada, parece que teu mundo vai acabar. Então, assim, isso não é um problema nosso, isso é um problema seu com o seu mundo frágil, binário, entendeu? Então, assim, e agora eu trato eles de vocês, pessoas binarizadas ou pessoas binárias, nossa, eles parecem um xingamento, eu acho engraçado, eles parecem um xingamento, assim, eu falo assim, então, é que vocês, pessoas binarizadas, nossa, a pessoa, como assim, é uma pessoa binarizada? Não, é isso, vocês não tratam a gente de pessoas que querem neutralizar a linguagem, essas pessoas, etc e tal, a gente também, a partir de agora, está nomeando vocês são pessoas binarizadas, nossa, é um horror, assim, mas não é difícil, entendeu? A linguagem neutra, a linguagem binária, eu acredito que ela vai se tornar uma outra via de comunicação. Ela não vai ser uma única via de comunicação, mas ela vai ser a via de comunicação de uma comunidade, assim como o Pajubá se tornou. Né? Hoje eu falo com as pessoas LGBTIA+, né, dessa nova geração, elas não estão acostumadas, né? Porque para nós eram códigos de segurança, era uma maneira de se comunicar em segurança, né? Frente às pessoas não LGBTIA+, né? Policiais, principalmente força de ordem, que nos agrediu, etc. e tal. Na Itália, inclusive, nos anos 90, a justiça italiana contratou pessoas brasileiras, né, que falavam o Pajubá para poder traduzir o que as travestis estavam falando entre elas quando elas eram presas, entendeu? Então eles contrataram pessoas que falassem o dialeto. Então vai se tornar como o Pajubá. Na realidade, a linguagem neutra vai ser isso, vai ser uma outra forma de comunicação, né? Eu hoje, quando eu quero me comunicar com alguma das pessoas antigas e a gente não quer que as pessoas mais jovens, LGBTIA+, percebam tudo que a gente está falando, a gente continua se comunicando no Pajubá. Então, é interessante porque é isso, é apenas mais uma forma de se comunicar e as pessoas criam, nossa, tantos problemas, não sei o que. E eu fico olhando assim, eu gosto muito, que eu uso muito óculos escuros, para as pessoas não verem o meu olhar de elas, assim, de olhar de insignificância, assim, que eu dirijo a elas, assim, porque eu falo, nossa, gente, que ser é esse? Que coisa, né? Homens, então, cisgêneros, heterossexuais, quando eles começam a falar comigo, assim, eu já começo a olhar para eles, assim, e eu imagino, assim, que o meu olhar para eles, né, deva mostrar a eles o lugar que eles ocupam na minha vida, né? Zero, né? Zero lugar, né? Nenhum, assim, né? Maurício é um deles. Então, ele começa a falar comigo, eu começo a olhar, já falar, ai não, gente, lá vai minha pessoa. Ó, já reclamou, ó, tá vendo? Já reclamou. Já reclamou. Aí eu falo, ai, minha pessoa cisgênera de estimação já vai começar a falar. Já vai começar a falar. Aí ele quer aparecer. Eu quero Tajubá comigo, não. Quero Tajubá, não. Não é Tajubá, idiota. É Pajubá. Tá, cisgênero. Se retire agora que a gente vai voltar aqui pra aula. Aí a minha pessoa cisgênera de estimação, né, quando começa a falar comigo, eu já falo, ai não, gente, vai começar, vou dar 5 minutos à pessoa para ver o que ela tem a falar, 5 minutos de transfobia, machismo, racismo, tudo, aí eu começo a pontuar tudo, aí começa a discussão, mas enfim. Aí ele falou que eu sou cisfóbica com ele. Gente, que crime ser cisfóbica. Bom, mas enfim, é mais ou menos isso, entendeu? Não tem muito mais o que falar sobre a linguagem neutra. Indy, eu ia te falar que você falou sobre se tornar, né, uma linguagem... como você está morando em outro país e aí começa a aprender... mais uma forma de comunicação. E eu lembro que no período da sua campanha, quando eu estava fazendo a administração das suas redes... Lembra que eu te falei, Indy, o meu teclado do celular já está neutro? Eu escrevia e as palavras já estavam vindo em linguagem neutra. Só que algumas palavras não denominavam um sujeito. E aí você chegava assim, você está neutralizando tudo. Para de neutralizar tudo, é só quando é sujeito.
Aí eu falei, é o meu teclado que já está botando tudo com R, com O e com U, e eu estava ali aprendendo, tipo, aprendendo fazendo. E eu acho isso muito interessante, você falar sobre essa parte do sujeito. Quando a gente começa a não binarizar, né, essa linguagem, que a gente está falando sobre o sujeito, não é que a gente vai mudar, não vai mudar o dicionário inteiro, todas as palavras. É uma forma só de se tratar a alguém. Sim, é porque ao atacarem as pessoas não binárias, né, que querem neutralizar a linguagem, as pessoas justamente usam isso, né, objetos, adjetivos, etc. e tal, neutralizando essas palavras como uma forma de ataque. Então, por exemplo, a porta. Então diríamos o porte, entendeu? Não, a porta, ela não está reivindicando gênero ou neutralidade de gênero, entendeu? Ela não tem sentimento, ela não é um ser vivo, entendeu? O cachorro, então seria o cachorro, entendeu? O cachorro. Não, o cachorro é um animal, ele não está reivindicando. Aliás, ele nem sabe que ele é denominado cachorro, entendeu? Já começa por aí. Eu imagino que ele nem saiba que ele é denominado cachorro pelos seres humanos, porque essa é uma denominação dos seres humanos para um outro ser vivo. Então, assim, o cachorro não está reivindicando. Agora, existem sujeitos que estão reivindicando essa neutralidade, entendeu? E isso deve ser respeitado. Então, assim, o café, não é o cafu, sabe? Aliás, porque café já é com E, né? Então já é neutro, né? Naturalmente. Mas assim, não é para sair neutralizando coisas, né? E objetos, né? Que não estão reivindicando, nem pessoas que não estão reivindicando. Então eu, quando eu me dirijo a uma plateia, eu me dirijo boa noite, ou boa tarde, bom dia, a todos. Eu neutralizo e acabou. Eu não vou falar a todos, a todas, a todos, entendeu? Eu digo a todos. Acabou-se, porque antes se falava a todos, depois exigiu-se que se falasse a todas e a todos, por uma questão de machismo de linguagem, né? E agora eu falo a todos. Então, e aí o engraçado é que as pessoas que tanto brigavam pela inclusão linguística, entendeu? Que a linguagem não fosse tão machista, são as que mais estão atacando as pessoas não binárias, ou seja, as feministas, né? As pessoas LGBTIA+, onde está vindo os ataques, porque as pessoas fora da comunidade LGBTIA+, parece que estão mais propensas a se abrirem. Foi a questão da minha barba, por exemplo. O meu cavanhaque, nossa, causou ataques da comunidade LGBTIA+, assim, que eu sofri ataques imensos, né? Da comunidade trans, então, foram, assim, muitos ataques, né? E a comunidade cis-hétero estava debatendo o assunto. Era muito surreal, assim, porque a comunidade que eu achava que não ia debater era que estava debatendo, as mulheres cis-hétero falando que era isso mesmo, que mulheres tinham pelos, etc e tal, e as mulheres transgêneres querendo reproduzir um padrão de mulher cis-hétero, aquele padrão que é passado de como deve ser o corpo de uma mulher, e aí ficavam me culpando de estar destruindo toda a comunidade, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu falava, amores, olha só, a barba é minha, eu não estou proibindo você de tirar o seu pelo, você pode continuar arrancando, rasgando, pegar uma faca, cortar, tirar a sua pele toda. É sobre meu corpo, não é sobre você nem sobre vocês. É sobre mim enquanto pessoa, não está me incomodando, meu cavanhaque não está me incomodando, entendeu? Então tinha essas discussões assim, bem surreais, só que eu tenho não sei se um problema ou uma questão que é minha, que é de, tipo, ai, tá, ok, vá viver sua vida, vá, me deixa aqui na minha, vá viver a sua. E, tipo, eu não tô a fim de discutir, entende? E aí, ao não querer discutir, as pessoas ficam me questionando. E eu vou dando respostas, assim, bem irônicas, bem, tipo, tá, amor, mas foda-se, imagina, sobe a montanha, se Maomé não vem a montanha vai a Maomé. Amor, não há uma alternativa meio, assim, sei lá, de colocar a montanha num barco, fazer um alpinista, alguma coisa assim, vamos achar uma alternativa, né? Para que você, se a montanha não quer vir a você, para que você vai até a montanha? Isso mostra que se ela tem o poder de vir até você, ela não quer vir, é porque ela não quer te encontrar. Por que você vai forçar um encontro, sabe? Coisa chata. A montanha não quer te encontrar, ela quer ficar na dela. E aí eu vou tirando as pessoas, você está sendo irônico. Eu falo, não, tô falando sério, assim, imagina, né? Se a montanha não vem a Maomé, não, se Maomé não vem a montanha vai a Maomé, né? Primeiro assim,
o tamanho da pessoa de se achar uma montanha, né? Vai vendo, né? Mas enfim, né? Era bem surreal, assim, umas coisas assim que as pessoas falam, igual sobre religiões, as pessoas falam, ah, mas você é do demônio, você não acredita em Deus. Eu falo justamente que vocês têm que entenderem que ao não acreditar em Deus, eu também não acredito no demônio, entendeu? Então, assim, essa que é a questão, assim. Então não adianta você me falar assim, ah, é do demônio, não sei o quê, porque não acredita. Agora, se você falar muito que eu sou do demônio, não sei o quê, eu vou falar aqui em casa, quando o Maurício falava, ah, em nome de Jesus está repreendido, não sei o quê, eu falo, em nome de meu pai Satã, que Satã que Satã tem a piedade da tua alma. Quem me deu essa casa foi Satã. Quem me deu isso foi Satã. Nossa, ele fica assim, revoltado. Nossa, ele fica... Aí eu explico para ele, você tem que entender que para mim não tem poder. Satã não tem poder porque não existe. Então, assim, não é que eu não acredito só não em Deus. Eu não acredito em Deus, não acredito em Satã, não acredito nos orixás, não acredito em nada disso. Eu acredito na energia, eu acredito que nós somos energia. Qualquer objeto, qualquer ser tem energia. Fala merda. Aí a pessoa assim, Gereira quer me abençoar. Sai daqui, sai, vai. Não, não quero ser abençoada, quero ser amaldiçoada. Quero que minha vida seja amaldiçoada. Sai, Maurício, eu tô em live, coisa chata. Falar em Satanás aqui dentro. Não vou parar de falar em Satanás. Satanás é meu pai, me criou. A sua imagem e semelhança. Sai, Exu! Vai fora! Então, é isso, sabe? As pessoas se incomodam com algo que não lhes diz respeito, na realidade, né? Então, por exemplo, o corpo, né? Mudar o corpo, mudar a linguagem, mudar não sei o que. Se não te diz respeito, você não tá te incomodando. Se você continua a tua vida assim, tá conforme, tá bom pra você, siga a sua vida. Desde as pessoas que estão fazendo a mudança, ou que se elas não estão incluídas, que elas façam a sua inclusão, a sua maneira. Depois você vai ver lá na frente, ah, legal, realmente valeu a pena vocês terem feito, etc e tal, então você vai seguir a tua vida, entendeu, sabe? Mas não, as pessoas querem se incomodar, então quando elas vêm se incomodar, eu fico olhando para elas assim, com aquela mão assim, tipo, tá, mas e daí? O que isso vai interferir na tua vida? Né? Vai mudar a vida dessas pessoas, a linguagem neutra vai mudar a minha vida, ela vai me tornar o meu ao redor, né, as pessoas com quem eu me comunico, né, mais inclusivas, mas ela não vai mudar a tua vida, né? Agora, se você quiser continuar se comunicando comigo na linguagem neutra, tudo bem. Se você não quiser, é um problema seu. A diferença é que você não vai se comunicar comigo. Eu não vou me sentir na obrigação de me comunicar com você em uma linguagem binarizada. Então, você vai ter que me responder de maneira binária, enquanto eu converso com você de maneira neutra. Então é como se fossem duas pessoas falando idiomas diferentes, tentando se entender, né? Mas ao menos você vai entender que eu estou apenas neutralizando linguagem. Então é essa a questão, na realidade, é que é para as pessoas não binárias, né? Entendi. E eu percebo assim, agora, por exemplo, fazendo novamente a apresentação do festival, eu estava relendo, esse é o festival Parada Fotográfica e teremos a palestra de linguagem e presença com idealizadores da Casa Enem. É com muita honra que a COESPA, Coordenação de Exposição de Arte da UERJ, tem receber em Janará e Siqueira. Então, eu só teria mudado o idealizadores. E o restante do texto estaria correto. Sim, você só coloca o idealizador, geralmente quando você não coloca um artigo na frente, você pode, como você está citando uma pessoa, pode falar, temos a honra de receber em Janará e Siqueira. Você não precisa, em Janará e Siqueira, idealizador, você não precisa colocar em Janará e Siqueira o idealizador, coloca só idealizador, entendeu? Só, na realidade, só neutraliza a linguagem, coordenador, etc e tal. É super fácil de neutralizar a linguagem, na realidade. É praticamente uma brincadeira de criança. Mas os adultos LGBTI-fóbicos, entendeu? Binários, não querem brincar. Eles gostavam de brincar quando eram crianças, a língua do pi, do i, etc. Mas agora, como a coisa se tornou séria, eles viram. Justamente, eles viram. Eles viram que não é mais uma brincadeira de criança e que a coisa se tornou séria, e aí eles não querem mais brincar. A bonequinha não sabe brincar. Ai, mas enfim. Uma palavra que eu encontrei para neutralizar, em vez de usar alunos ou alunas, é estudantes. Então, quando você fala alunos. Estudante,
E estudantes também. Porque já está neutro. É que Já tá estudantes neutro. estuda, né? A alunos passa mais mesmo da coisa de que é mais amplo, né? Então, a gente sempre prefere a palavra, né, alunos, alunas ou alunes, né, no neutralizar a linguagem, alunos, né, porque também tem a questão de você forçar as pessoas a entenderem de que você está neutralizando, de que é uma questão de identidade, entendeu? Porque quando você usa uma palavra também que ela já é neutra por sua escrita, você não faz as pessoas refletirem. Então, quando você neutraliza usando uma outra palavra, você também obriga as pessoas a refletirem o porquê você está usando aquela palavra. Porque se você usa estudante, as pessoas vão falar, ok, estudante, ok. Existem estudantes, ok, não tem problema nenhum. Mas se você usar alunos, as pessoas já, opa, mas por que alunos? Então você obriga as pessoas a refletirem, entendeu? Então tem essa questão de também se mudar e usar as palavras para pontuar que existe uma outra comunidade, que existe um outro grupo e que essas pessoas existem. Então é uma questão identitária também. Entendi. Muito obrigada. Obrigade. Na verdade, obrigade, né? Saudade de Por nada. você. Diogo, Sim. você gostaria de falar alguma coisa? Então, eu gostaria de agradecer novamente. A gente está aprendendo muito. Tivemos muitas passagens muito bonitas, né? Na fala de Anari. E sobre, talvez, o que a gente esteja falando é sobre possibilidade de existir, né? De ser na cidade, né? De ser na sociedade, né? Das garantias de que pessoas que não correspondam a um padrão possam existir e coexistir também, não é? Sim, eu acredito que mais do que isso é a não obrigatoriedade de fazer escolhas, sabe? Que a gente obriga as pessoas a escolherem toda hora entre isso ou aquilo. Então a não binaridade também é sobre não ser obrigado a escolher, entendeu? É simplesmente a viver a vida sem ser obrigado a escolher um lado, a escolher o lado dele ou o lado dela, escolher o lado masculino ou o lado feminino, entendeu? Por que ser obrigado a fazer escolhas? Então, a não binaridade também é isso, é sobre não precisar fazer escolhas, é sobre não ser obrigado a nada, justamente, entendeu? Então, tipo assim, eu não quero ser masculino, não quero ser feminino, eu não me sinto sendo masculino, não me sinto sendo feminino, entendeu? Eu me sinto só sendo eu, entendeu? Então, assim, só sendo eu não preciso de um artigo para me definir, eu só sou eu. Então, se eu não existo, então eu vou fazer com que a minha existência seja vista. Então, a neutralidade é isso, é sobre existir, mas também sobre não ser obrigado a fazer escolhas. E também sobre encontrar um caminho, porque em algum momento da vida, né, no meu caso, você foi obrigado a escolher, né, um A, um O, e você hoje tem a possibilidade de não escolher e de voltar justamente, de negar tudo isso. Também é uma negação, também a gente fala também sobre negação, né? É negar justamente tudo que foi te incutido enquanto regras, enquanto sociedade, né, na tua mente. Então é sobre negar também tudo isso. A neutralidade de gênero de linguagem, né, também acho que pode ser pontuada dessa maneira, né? Também uma negação de toda essa sociedade binarizada, né, e binária que oprime tanto e que te obriga a escolher. É aquilo, né? É uma maneira de se comunicar, né? Você vê, essas pessoas, elas reclamam, mas elas esquecem que a gente tem código Morse, né? Nem sei se existe mais ainda maneira de se comunicar através de código Morse, né? Enfim, várias maneiras que a humanidade já teve para se comunicar, entendeu? Que o próprio ser humano foi adaptando. Então, assim, aí você vê o quanto isso é LGBTfobia, entendeu? Porque essas pessoas simplesmente não querem porque são pessoas LGBTIA+, que estão exigindo isso, entende o que eu falo? É isso que eu pontuo lá na página do Circo Voador, eu sempre falo isso. Galera, é que vocês ficam dando desculpa para disfarçar a LGBTfobia de vocês, porque isso simplesmente é LGBTfobia, porque a linguagem neutra, ela pontua uma comunidade, é uma determinada comunidade, é uma determinada comunidade dentro dessa comunidade que está pontuando isso, e não está exigindo, simplesmente está usando, né? E aí vocês estão se incomodando, isso fala muito sobre LGBTfobia de vocês, e aí eles não querem
saber disso, entendeu? Então, você vê as adfens, né? A página, a treta toda que teve com a página Misa Estebem, né? Que teve a treta com as trans, etc. E eu nem sei a treta, disse que foi numa festa, mas eu nem sei da treta da festa. Eu sei da treta da postagem, porque quando eu vejo uma postagem onde ela fala que a nova moda agora é para violentar e silenciar mulheres e acusá-las de transfóbica. Só aí já é transfobia. Porque, como eu pontuei na resposta ao texto, foi que se as mulheres negras acusam as mulheres brancas de racismo, as mulheres brancas não vão fazer uma postagem como essa dizendo a nova maneira agora de silenciar e violentar mulheres brancas é as mulheres negras acusá-las de racismo. Elas não vão ter, elas jamais fariam uma postagem como essa. Mas contra pessoas trans, as pessoas se acham no direito de fazer, porque contra esses corpos tudo é permitido, contra as pessoas não binárias tudo é permitido, contra as pessoas intersexo tudo é permitido, sabe? Então, assim, dentro da própria comunidade LGBTIA+, a gente sofre muito ataque quanto a isso, por conta de linguagem neutra. E aí eu pontuo justamente, que geralmente vem de homens, gays, cisgêneros, brancos, aí eu pontuo novamente que isso é transfobia, sabe? O quanto isso é preconceito, etc e tal. E aí eu vou pontuando, e as pessoas não querem, elas não querem aceitar que elas erraram. É tão difícil para as pessoas simplesmente dizerem, ok, desculpa, eu errei. Entendeu? Sabe? As pessoas apontam muito para mim e falam muito assim, mas é que você fica falando, entendeu? De racismo, e é que você é desconstruidora. Não sei, gente, mas eu já pratiquei racismo, sabe? Eu já reproduzi machismo, transfobia, tudo isso, porque tá na estrutura. As pessoas não entendem que, num primeiro momento, você ataca a estrutura. Então, você não está atacando as pessoas, você está atacando uma opressão que elas estão reproduzindo através da estrutura que lhes foi dada, entendeu? Daqui a 20, 30 anos, talvez a gente tenha uma outra sociedade que a estrutura seja outra, para uma nova geração, entendeu? Mas, enquanto isso, nós temos uma estrutura que já vem dos nossos bisavós, avós, etc., dos nossos pais, entendeu? Então, quando as pessoas cantam músicas para mim, como as músicas de Cazuza, e ainda vivemos como os nossos pais, entendeu? Eu sempre falo, eu não vivo como os meus pais, entendeu? Até porque os meus pais queriam que eu vivesse como eles, só que eu não vivo. Então a música, nesse sentido, para mim, ela já está errada, entendeu? Porque não inclui todas as pessoas. Por exemplo, eu não vivo como os meus pais, né? Meus pais jamais souberam sobre transexualidade, travestilidade, LGBTIA+, etc e tal, nunca souberam. Então, assim, eu não vivo como os meus pais, não vivo como os meus avós, entendeu? Então, assim, eu mudo a todo momento também, entendeu? Isso não quer dizer que amanhã talvez nasça um novo grupo social, entendeu? Que reivindique, e eu vá lá aprender, entendeu? A não binaridade, para mim, foi isso. Eu fazia parte de um grupo social, no qual eu já não me sentia mais confortável. E aí começou o debate sobre não binários, etc e tal. E aí uma amiga minha, Mara Moira, né, que é a escritora do E Se Eu Fosse Puta, né, ela, inclusive, ela estava me pontuando que ela foi ver um livro de Hugo Denisart, né, um psicanalista, jornalista, escritor, que escreveu em 1996, ele começou a escrever o livro Engenharia Erótica, né, Travestis no Rio de Janeiro, né. E aí ela foi ler esse livro, e a musa de Hugo Denisart era eu, né? Porque fui eu que trouxe ele foi no Encontro Nacional de Travestis e Trans, e eu acabei trazendo ele para as entrevistas que ele precisava, enfim, aí ele fez as fotos, então são fotos com os pedaços, partes dos corpos, né, de travestis e trans que posavam para a lente dele. E aí ele escreveu esse livro, que é um livro de entrevistas. Então, e aí no livro ele fala, né, que eu era a musa dele, enfim, etc e tal. Ele veio a falecer em 2013. E os amigos, né, a esposa, tudo dele, falavam que ele sempre falava para irem procurar a musa dele, que a musa dele que sabia fazer ele rir, que sabia das coisas. E eles me encontraram justamente na madrugada do dia em que ele morreu. Então, o amigo dele me manda uma mensagem falando: a gente tentou te encontrar, não conseguimos, hoje eu consegui te contactar através das redes sociais. Eu acredito que ele gostaria muito que você estivesse lá. Ele vai ser cremado no Caju, acabei indo para a cremação dele. E aí tava a esposa, tava os amigos. Acho que foi a primeira vez que eu percebi assim que tinha impacto fora da comunidade LGBTIA+, que a minha chegada causava impacto para além da comunidade LGBTIA+, quando eu estava chegando no cemitério, que começaram a pontuar, olha, ela tá vindo, a musa do Hugo tá chegando, entendeu? E aí eu fui me despedir do Hugo, e o Hugo escreve esse livro.
E são entrevistas. E aí a Mara Moira estava pontuando que nesse livro eu já falava da desconstrução de corpos. E lá nos anos 90 eu já falava justamente da necessidade de que travestis e transexuais, travestis, não se falava em transexuais, né, mas que travestis não reproduzissem o padrão, né, binário dessa sociedade cis-heteronormativa, né? Mas isso tudo, essas discussões cis-heteronormativa, não binárias, só vem dos anos 2000 para cá, acho que ela se torna forte de 2009, 2010 para cá. E antes disso, nos anos 90, a discussão era transexual, né? A palavra transexual, a palavra transgênero. A palavra transgênero foi uma briga imensa para ela entrar para a comunidade. Foi no Encontro Nacional de 97, do qual eu era presidente da ONG, do Grupo Filadélfia, em Santos, na Baixada Santista. A gente recebeu a incumbência, né? Todo o Encontro Nacional de Travestis e Trans votava no final da plenária qual a próxima cidade e estado que organizaria o Encontro Nacional. Então, em 97, o quinto encontro foi a incumbência do Grupo Filadélfia, do qual eu era presidente, em conjunto com a Casa de Apoio Brenda Lee. Foram 280 pessoas, né, em São Paulo participando do encontro, e depois a gente tinha as marchas no final do encontro e tudo. E foi bem complicado, porque nessa plenária foi discutida justamente a palavra transgênero. Veio do exterior, através de uma convidada do exterior, Camila Cabral, e aí começou a discutir a palavra transgênero, e a comunidade não aceitava, falava, não, já basta a palavra transexual, que a gente já teve todo o problema, todo o debate que foi feito em 95 sobre a palavra transexual, nossa, foi um auê. Em 97, 2 anos depois, chega a palavra transgênero, foi outro auê, e até hoje tem a discussão sobre a palavra transgênero. Por conta de toda essa discussão, em 2015, eu crio a palavra transvestigênero. E aí eu falo, vai quase uma coisa assim de, tá bom, então, não é transexual, não é travesti, não é transgênero, entendeu? Então, já para neutralizar a linguagem, então é transvestigênero. Eu quero transvestigênero. É a mistura de todas as 3 palavras juntas, pega um pedaço de cada uma. Já nós somos além vestimenta, nós somos além gênero, além orientação sexual, além genitália, além tudo isso. Nós somos além, nós estamos aí vivendo. Então, assim, nós podemos ir, voltar, continuar, seguir, entendeu? Então, nós somos transvestigênero. E aí, eu preparei e começou a usar em 2015 a palavra transvestigênero. Em 2016, a Erika Hilton veio ao Rio de Janeiro. E aí ela vai na Casa NEM e ela me pergunta, eu vim aqui porque eu queria saber qual é a definição de transvestigênero. E a gente senta com umas cervejas, lógico, né? Tinha que ser regada a cerveja. E aí eu explico para ela a definição de transvestigênero. E depois a gente vai para Tijuca encontrar com Conceição Evaristo, bebemos todas. E a Erika Hilton foi para São Paulo e espalhou a palavra transvestigênero. No Rio também se espalhou, já está nas academias, nas universidades, e acabou ficando. E a palavra transvestigênero hoje é que é usada como inclusiva, porque ela neutraliza a linguagem e ela amplia para além da construção, né, que é feita do padrão de um corpo, né, normativo. Então, a palavra transvestigênero ela acaba justamente sendo uma palavra neutra e neutralizante, né? Então, acabou se tornando uma palavra da comunidade. E acho que é isso, acho que são formas de se comunicar e são determinados grupos que não vão impondo, vão usando essa maneira de se comunicar, e isso vai se ampliando na sociedade, entendeu? De alguma maneira isso vai se ampliando, porque as próprias pessoas que não são tocadas, né, por essa maneira de se comunicar, elas acabam percebendo que essa é uma maneira mais inclusiva de se comunicar. Deixa eu só fechar meu áudio que minha pessoa cisgênera de estimação quer falar. Ótimo. O papão, o negócio que você falou aí. Ok. Ele vai fazer compras no supermarché. Então, mas é isso, né? A linguagem neutra é isso. Eu gosto porque ela questiona. Eu gosto porque ela questiona as pessoas. Eu adoro olhar para a cara delas, se elas ficarem olhando para minha cara, tipo, você fala dessa maneira e você não está entendendo o que eu estou falando? Então, eu acho bem interessante. Eu faço tão naturalmente na cara delas, assim, tipo assim, olha, eu tô um pouco me lixando, você tá entendendo? Eu tô falando. Geralmente eu falo para as pessoas, quando as pessoas falam, mas você não se importa, eu falo, olha, eu uso a tática do cavalo em dia de desfile, entendeu? Desfilando, cagando e recebendo aplausos. Então, né, não tenho muito mais o que te dizer sobre o assunto. Muito bom.
Indy, e deixa eu te fazer uma pergunta. No campo da arte, como é que você vê esse crescimento mesmo, né, da inclusão das pessoas LGBTIA+, assim, no campo das artes? Eu vi que você teve Na Rio Arte. Isso, no Arte Rio, e eu vi fotos suas de trabalhos como do lado do trabalho da Aventura Profana, Somos Sobreviventes, né? Não foi isso? Eu fiquei muito Algumas escaparam. Algumas escaparam. Eu fiquei assim, me marcou muito aquele trabalho da Aventura e com você do lado. E como é que você vê isso hoje? Então, a arte, ela sempre foi um escape, né? Sempre foi uma maneira de se comunicar, né? A arte, as pessoas imaginam que é apenas obras, etc. Não. A arte é uma maneira de se comunicar, né? A maneira como a pessoa, né, o artista, né, denominado assim, né, a pessoa se expressa, né? É uma forma dessa pessoa se comunicar com o mundo, né? Então, a pessoa expõe ali, né, seus sentimentos, expõe o que ela está querendo dizer, né? Eu acho que a arte, ela tem esse poder, né? Ela é uma maneira de comunicação. Eu gosto de ficar imaginando, né? Às vezes eu vou ver um trabalho artístico e eu imagino uma coisa e na realidade a outra é completamente diferente, mas aí a pessoa fala que é válido também, porque a arte é isso, né? Ela te inspira, né? Percepções, né? Às vezes a pessoa também que fez aquele trabalho, ela tem aquela arte, ela fez através de uma percepção dela, de seu sentimento, mas quem vê, né? Por isso que é aquilo, né? A beleza está nos olhos de quem vê, né? E eu emendo essa frase dizendo que a beleza está nos olhos de quem vê e no tato dos cegos, né? Porque os cegos, eles têm uma outra percepção de mundo, né? Uma outra percepção de mundo que é através das formas, né? Então, eu sempre as pessoas, em algumas discussões, né? Comigo, né? O pessoal da Casa Nem, óbvio, né? Com quem a gente aprofunda mais as discussões, geralmente fala, é bom as pessoas realmente não verem teus pensamentos, né? Porque as discussões começam, eu começo a falar, vocês sabiam que na realidade, acho que a gente já teve uma discussão sobre essa, Evelyn, e eu falo geralmente para elas assim, sabiam que na realidade nós não existimos, entendeu? Nós somos uma forma inventada e passada para o cérebro, então nós somos apenas cores e onde a luz bate, reflete, e aí foi dito para o cérebro que essas cores refletidas dessa maneira, elas tinham um formato, e esse formato se chamava corpo. Então isso é passado para o cérebro pega todas essas cores, tudo isso, então monta a nossa imagem. Então o que nós vemos é uma montagem do cérebro. Então assim, os cegos, eles sentem o mundo através de outra maneira, né? Então, se você falar para eles que uma mesa, né, e criar eles falando que uma mesa é uma cadeira, isso qualquer criança também, né? Não precisa nem ser uma pessoa não vidente, né? Mas qualquer criança ao nascer, se você começar a falar, isso daqui é uma cadeira, isso daqui é uma cadeira, e na realidade pra gente, né, uma mesa, a criança ela vai crescer falando que aquilo porque o teu cérebro ele é formatado, né? Então, eu sempre uso o exemplo do oásis, por exemplo, né, que passa, né, aquele oásis no meio do deserto, etc e tal, que é a questão da fotografia, né? O oásis não existe. Sim, o oásis ele existe. É que ele está muito distante, né, do olho humano. Só que o olho ele já recebeu as cores distante daquilo tudo e manda para o cérebro. O cérebro analisa e fala, então tem um oásis, tem água, tem árvores em tal lugar. Mas o olho não está vendo, só está tendo a percepção das luzes. O cérebro já analisou. Então o cérebro fala, está embaixo da terra. E ao mesmo tempo o cérebro fala, mas embaixo da terra não pode. Ele passa a imagem para cima da terra. Então por isso fica vendo, mas na realidade está muito distante ainda, mas existe, entendeu? Então é por essa questão. Então tudo que nós percebemos de formas, na realidade, são luzes analisadas pelo cérebro que cria e denomina aquelas formas como nos foi. Por isso que é estrutural, entende? Essa é a estrutura da sociedade. Então, a estrutura nos passou o quê? São homens e mulheres e não existe essa história de não binário.
entendeu? Não existe. Então, isso é a estrutura que nos foi passada, entendeu? Então, nos foi passado que isso é uma mesa, entendeu? E se você ensinar outras pessoas que não é, que é uma cadeira, isso vai ser uma cadeira, entendeu? Então, e assim por diante. A gente tem, inclusive no nosso país, frutas que elas se chamam de nomes diferentes em várias outras regiões, entendeu? Então, assim, depende muito da maneira de se comunicar, entende? Então, a não binaridade é simplesmente isso. Eu acho que a arte tem esse poder, justamente porque a arte é neutra. A arte, ela não tem gênero, né? Ela é neutra, entendeu? Então, ali, inclusive na forma de você percebê-la, né? Tanto do artista que fez, como na forma de você percebê-la. Ela é neutra, ela não tem um gênero. Se o artista fez para expor um corpo masculino e você está vendo que aquele corpo não é tão masculino assim, que você está vendo ali um corpo feminino, um corpo trans, é você que percebeu. Então a arte, ela não tem um gênero, né? A estátua de Davi, por exemplo, né? Exposta, né? Então são questões artísticas, não há uma pornografia, né? Não existe uma nudez, né? É apenas uma arte, né? Então, uma fotografia, um ensaio fotográfico de nudez, né? É apenas um ensaio fotográfico, não existe ali uma pornografia. A pornografia, ela está, assim como a beleza, nos olhos de quem vê ou de quem sente, né? E aí a gente vai discutir também o que é pornografia, né? O que é pornô, o que não é, né? Porque na realidade todos nascemos nus. Então tem várias questões também a serem debatidas, entende? Então eu gosto muito de suscitar debates, né? Às vezes é cansativo, mas eu acho interessante que a gente debata justamente para tornar as coisas cada vez mais inclusivas. E eu acho que a arte tem esse poder. Nossa, me tocou muito o que você falou, demais, porque como a gente está no festival, né, parada fotográfica, falando sobre fotografia, e parece que você veio assim e trouxe a fotografia numa discussão sobre gênero, sobre linguagem e fechou de uma forma muito incrível, assim. Muito obrigada pela sua participação, por tudo que você fala. É sempre muito aprendizado. Eu sinto assim, que não existe nem as perguntas que devem ser feitas a você, porque eu sei que assim, quando eu chego do seu lado e você começa a falar, vai vindo toda a sua experiência, né? E nessa experiência vão vindo todas as aprendizagens. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco e participar do festival. Penso depois que Indianarai passa e fala, entendeu? É isso. Por isso que eu sempre gosto de ser a última a falar, né? Geralmente em debates eu sempre falo isso, né? Quando as pessoas vão colocar ordem de fala, eu sempre peço para finalizar. E aí sempre tem alguém que pediu antes, eu falo, não, para mim tudo bem, é que as pessoas, aí a pessoa, eu explico para a pessoa, não, para mim falar no início, no meio, no final, dá na mesma, é que as pessoas sempre reclamam que é ruim falar depois de mim, então por isso que eu prefiro falar no final, já para não constranger, para, né, não, ninguém, né, enfim. Mas é um prazer também, a gente, né, tem feito parcerias, inclusive, né, com a UERJ, a gente já participou de debates, né, na UERJ, e Tertuliana, né, Lustosa, né, que era justamente professora do Preparanem, e se formou, então a gente fez, eu estava buscando outro dia, tem na internet justamente um debate sobre o Puta Day, que foi na UERJ também, um debate sobre a regulamentação da prostituição. Então a gente já fez debates interessantes na UERJ. Eu sou avessa à academia, né? Sou avessa, né? À academia, e não é algo que eu ache, né, interessante, né? Já achei mais. Hoje eu vejo como um lugar também que é opressor pela fórmula, né? Pela forma, né? Como é projetado, né? Mas eu acredito que isso possa mudar, né? Eu acredito que quanto mais pessoas incluirmos, né, mais diferenças, né, a gente possa incluir, esse saber ele vai se tornar cada vez mais inclusivo, né? Eu sou daquelas que eu queimaria, né? Já disse isso
no debate, no Desfazendo o Gênero com Judith Butler, né? Que eu queimaria de boa as universidades, para mim, elas deveriam ser queimadas ou transformadas em puteiro e trazerem as putas para ensinar, porque as putas é que sabem das coisas, né? As putas foram minhas melhores professoras e os puteiros foram minhas melhores universidades e escolas. Então, abrir bares nas universidades, aqueles campos maravilhosos com bares e as pessoas debatendo, sabe, ao som de músicas e regada a cerveja, cachaça artesanal, seria ótimo, entendeu? Acho que sairiam coisas bem mais interessantes, entendeu? São os melhores lugares de debate, são os bares, né? Mas a academia ainda é necessária, né? Então, se ainda é necessária, vamos torná-la cada vez mais inclusiva. A ideia do Preparanem é justamente para isso, para incluir nas universidades corpos, né, que nunca antes eram vistos nesses espaços. Então, esperemos que se torne cada vez mais importante, né, e mais inclusivas para que esses espaços sejam destruídos, né? E aí quando eu falo destruídos não é demolidos, né? Mas destruídos esse seu poder, né, que tem, né? Para que esse poder ele se torne popular, como deveria ser todo o saber, né? Então acho que isso é que é importante. A gente está criando, né? A gente está transformando o Preparanem, justamente. O Preparanem se torna Universidade Preparanem. Então a gente vai ter aí as faculdades do Preparanem, a universidade e as faculdades do Preparanem. Uma delas será Faculdade da Putaria, né? E aí as pessoas falam, vai ensinar as pessoas a serem putas? Não, a gente vai ensinar elas a não serem princesas. Não tem a escola de princesas? Então a gente vai ensinar o contrário, a não serem princesas. Entendeu? Só isso. Se tiver a cama também, que a gente possa ensinar algumas práticas, por que não, né? Mas a ideia é simplesmente ser o antagonismo da escola de princesas. Muito bom. Ok? Ok. Então tá, gente. Se tiverem mais alguma pergunta, se não, a gente se despede e se encontra por aí. Eu preciso fazer os agradecimentos ao PR3, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ e o Departamento de Cultura da UERJ. Esse festival Parada Fotográfica e teremos a... Não, foi só isso. Vou ter que cortar antes. Tá ótimo. Obrigada, Indy.